E para a confecção dessa aula, eu estou utilizando a nossa tesourinha amiga de todas as horas, a agulha número 2, a cor Charme no verde bandeira, a cor Camila no branco e a cor Camila no verde 835. E para o início da confecção da peça, eu vou começar com o verdezinho. Eu vou prender o fio na minha agulha e eu vou fazer 4 correntinhas. Vou dar uma laçada e vou voltar no primeiro ponto e fazer, gente, dentro dele um ponto alto. Dou uma laçada, novamente eu faço um ponto alto no mesmo ponto. Eu vou repetir, gente, 16 pontos altos dentro da nossa primeira correntinha, tá bom? Isso vai fazer, gente, com que fique bem apertadinho o centro desse círculo. Particularmente eu gosto de utilizar mais esse início do que o círculo mágico, tá? Mas é opcional, você pode também utilizar o círculo mágico para o início da confecção dessa peça. Então, eu vou repetir os 16 pontos altos. Terminei os meus 16 pontos altos, vou chegar ali no primeiro ponto, né, que foram as 3 correntinhas, e na terceira correntinha eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma o nosso círculo. Vou fazer 3 correntinhas, dar uma laçada, e nesse primeiro ponto eu faço um aumento. Dou uma laçada, vou para o próximo ponto, faço um ponto alto e faço um aumento. Então, para cada ponto de base, eu vou fazer um aumento, tá bom? Então, se na carreira anterior nós tínhamos 16 pontos, nessa nova carreira nós precisamos ter 32 pontos. Finalizei a minha carreira, tá bom? Então, eu faço um ponto baixíssimo e agora eu vou iniciar uma nova carreira. Então, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou dar uma laçada e vou fazer um ponto alto de aumento. Vou dar uma laçada, no próximo ponto de base eu faço um ponto alto. Dou uma laçada, no próximo ponto de base eu faço um ponto alto e faço um aumento. Aí no próximo ponto eu faço um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto com aumento, tá bom? Então, essa terceira carreira, ela vai ser um ponto alto, no próximo eu faço um ponto alto com aumento, um ponto alto, no próximo um ponto alto com aumento, tá bom? Então, eu vou fazer um ponto alto intercalando entre um aumento e outro. Finalizei a minha carreira, tá bom? Fechei ela com um pontinho baixíssimo e eu vou iniciar a nossa quarta carreira. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, dar uma laçada e vou fazer um ponto alto de aumento. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Dar uma laçada e no próximo ponto de base, eu faço um ponto alto. Dou uma laçada e no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto e faço um aumento, tá bom? Então, a cada aumento, eu vou ter 2 pontos altos intercalando entre um e outro, tá bom? Para que o círculo cresça de forma igual, tá? Que ele fique bem redondinho e que ele não crie babado nas pontas nem nada parecido, tá bom? Então, a cada 2 pontos altos, eu faço um ponto com aumento. Vou trabalhar dessa forma até o final da minha carreira. Cheguei ao final da minha carreira, finalizei com um ponto baixíssimo, tá bom? Para que a carreira feche de forma certinha. E aí, eu vou iniciar uma nova carreira fazendo 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto de aumento, tá bom? Nesse primeiro ponto. E eu vou fazer uma sequência de 3 pontos altos. Então, para cada ponto de base, eu faço um ponto alto. Vou repetir isso por 3 pontos. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto com aumento, tá bom? Então, nessa nova carreira, nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos altos e um ponto com aumento. 3 pontos altos e um ponto com aumento. Dessa forma, o nosso círculo vai ficar redondinho, não vai criar babado, tá bom? E ele vai ficar mais durinho, tá bom? Mais firmezinho, assim, as pontinhas dele. Eu vou trabalhar dessa forma durante toda a minha carreira. Se você for fazer números maiores, você pode fazer aí mais uma carreira com aumentos. Eu vou finalizar a minha carreira, vou cortar o meu fio, tá bom? E agora eu vou mudar para o fio branco, tá? Eu vou vir com o fio branco para começar as nossas carreiras de pontos baixos, tá bom? Então, eu vou prender o meu fio na minha agulha e vou vir ali no pontinho e já vou fazer um ponto baixo. Eu vou repetir, gente, o ponto baixo durante 7
pontos, tá bom? No 7º ponto, eu faço um aumento, tá bom? Por que que essa carreira deu um espaço tão grande? Como nós estamos trabalhando com ponto baixo, nós precisamos que a peça fique mais durinha, tá bom? Então, eu percebi que se eu fizer 7 pontos e no próximo ponto eu fizer um ponto com aumento, é o suficiente para o nosso círculo ficar mais resistente, tá bom? Então, eu vou repetir 7 pontos baixos, no próximo ponto eu faço um ponto com aumento. Faço 7 pontos baixos, no próximo ponto eu faço um ponto com aumento. Tá bom? Porque o meu ponto ele é um pouquinho mais largo, então para mim foi o suficiente dessa forma. Agora, eu vou utilizar o verde bandeira, tá bom? Para fazer aquela bordinha, para ficar mais grossa. Eu vou repetir, gente, vou prender o meu fio na minha agulha, tá bom? Vou vir, vou fazer um ponto baixo. E eu vou repetir, gente, esses pontos baixos durante 3 carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição, tá bom? Então, eu vou repetir somente ponto sobre ponto, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Quando eu finalizar as minhas 3 carreiras de pontos baixos, tá bom? Com verde bandeira, eu retorno com vocês, mostrando como foi que ficou e explicando a próxima etapa. Finalizei as minhas 3 carreiras, tá vendo? Fica dessa forma. Agora, nós vamos trabalhar o centro, tá bom, dessa peça. Gente, o centro dessa peça, vocês precisam ter muita calma na hora de fazer, tá bom? É importante avisar. Então, eu vou prender o meu fio na agulha, né? Porém, eu vou deixar ele com um espacinho maior, tá vendo? Ele tá com um espacinho meio que grandinho ali. Eu vou introduzir a minha agulha no meio do círculo, tá vendo? Sair do outro lado. E eu vou puxar o meu fio de trás pra frente, tá bom? É um pouquinho difícil de gravar fazendo esse movimento, mas aí eu vou mostrando pra vocês como que eu vou fazendo. Eu pego a minha agulha, puxo o meu fio, passo pra frente, tá bom? Ando um espacinho como se fosse de um ponto, puxo minha linha de trás, tá bom? De trás, dou uma laçada nela, como eu falei pra vocês, é um pouquinho de paciência que vocês precisam ter pra fazer esse ponto, tá? Então, ó, puxo de trás pra frente. Pulo ali, um pequeno espacinho de trás pra frente. Pra cada ponto alto, eu faço 2 pontinhos baixíssimos desse, tá bom? Então, eu vou fazendo sempre puxando de trás pra frente, de trás pra frente, de trás pra frente, pra fazer esse ponto baixíssimo. E aí, gente, ó, eu vou fazendo de forma, seguindo a linha reta, tá bom? Pra que fique certinho, tá? Então, eu vou fazendo isso até dar ali, se eu não me engano, são 8 carreiras, tá bom? Chega lá em cima, eu faço o último pontinho, corto a minha linha, estão vendo? Puxo o meu fio e jogo essa pontinha do fio pra trás, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma até chegar no branco lá em cima, tá vendo? Até chegar no branco, eu vou fazendo dessa forma. E aí, depois eu venho fazendo o acabamento dessas pontas do fio. Então, eu vou repetir isso, gente, até dar ali as 8 partes, tá bom? Do nosso limãozinho. Então, eu sempre inicio do meio e vou fazendo cada uma das extremidades com calma, paz e paciência, tá bom? Pra formar o limãozinho certinho. Então, pra cada ponto alto, eu faço 2 pontos baixíssimos. Lembrando sempre pra vocês trabalharem de forma reta. Então, olhe qual é o pontinho certinho que dá continuidade e vai fazendo dessa forma. Então, se eu já dividi o nosso círculo no meio, tá vendo? Agora eu tenho que vir e tenho que dividir ele no meio de novo, tá bom? Pra ficar ali, tipo, 4 pedaços da peça. E aí, depois eu venho e divido no meio, depois eu divido no meio de novo. E aí, ó, a parte de trás dele fica assim, gente, essa bagunça de fio. Aí é toda aquela paz e tranquilidade pra fazer o acabamento, tá? Sempre puxando,
o fio, passando ali pelo emaranhado do ponto, tá? Eu tentei num pontinho que tava apertadinho, mas a minha agulha não quis passar, então eu tive que procurar outro ponto pra passar. E aí eu fui escondendo o máximo que eu consegui esconder, tá bom, do fio. Então eu vou enrolando ele assim no próprio fio. E aí depois eu venho e corto, tá bom? Essa peça, gente, existe bojo redondo, tá? Mas essas peças eu dou preferência sempre pra forro. Então eu corto ali o meu ponto de trás, tá bom? Deixo ali um pedacinho pequeno, dou um nozinho bonitinho, depois eu só venho e faço a aplicação do forro. Então essa ponta, essa parte de trás, ela não fica aparente pro cliente, né? Porque o forro vai tampar toda essa parte do acabamento. Então, eu só dou uma reforçada bem grande, tá bom, nesse acabamento, pra ter certeza que ele não vai soltar em nenhum momento. Então, eu vou fazer esse acabamento durante todos os pontos, gente. Pra cada ponto de fio tem que fazer o acabamento certinho. E aí fica dessa forma, tá vendo? O nosso círculo ficou com 8 partes. Agora, eu vou fazer as alças, tá bom? Então, eu vou medir 9 metros do meu fio. Vou dobrar meu fio no meio, dando 4,5 metros para cada lado. Vou vir ali, ó, na linha retinha e vou começar a fazer correntinhas. O meu deu 150 correntinhas, tá bom, gente? Eu utilizo essa quantidade de correntinhas como padrão já. Aí eu só adiciono, faço mais correntinhas se a cliente quiser, né, fazer amarrações diferentes na peça. Então, eu faço na parte de cima, né, no centro, e na lateral também, pra ficar um quarto. Sou ruim em matemática, mas acho que é um quarto da peça. Certinho. Então, eu já fiz um lado, tá vendo? Agora eu vou fazer o outro lado. E depois eu volto com vocês pra gente poder fazer a ligação do meio dessa peça. Gente, parece ser cor diferente, tá? Os dois lados, mas é a iluminação, que já tá noite aqui. Por isso a iluminação, então, não tá tão boa. Mas agora eu vou vir ligando sempre. Então, eu vou contar. Como já tem a linha, né, pra mim ter um parâmetro, eu conto um ponto antes, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e faço 2 pontos altos. Aí eu viro a minha peça, faço 2 correntinhas e faço 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas, viro a minha peça e faço 2 pontos altos. Eu vou repetir isso, gente, até totalizar 3 carreiras, tá? Esse, gente, é um padrão que eu tenho, tá bom? Mas se a cliente tem, às vezes, muito seio, ela prefere que seja menos, tá bom? Pra não ficar tão chamativo pro decote dela. E aí, pode ser menos ou pode ser mais, depende do efeito que a cliente quer, tá? Mas esses 3 ali pra mim é padrão. Eu faço uma correntinha, corto um pedaço grande do fio, tá bom? Pra fazer a amarração da parte da frente e parte de trás. Nessa hora eu me atrapalhei um pouquinho, mas vocês vão entender, tá bom? Eu vou virar a minha peça, tá bom? Então, eu tenho que colocar frente com frente, tá bom? Pra ter certeza que tá certinho a minha peça, que vai ser feito corretamente. Então, eu vou vir bem ali, um ponto antes da nossa linha, tá bom? Então, eu conto um ponto antes da nossa linha, introduzo a minha agulha nos pontos altos que eu fiz pra ser o espaço, né, entre os seios, e eu puxo o meu fio como se eu fosse fazer um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e puxo a minha linha passando por tudo, tá bom? Porque eu quero que fique bem reforçada essa costura. Então, eu vou para o próximo ponto, faço a mesma coisa, tá bom? Introduzo a minha agulha no top e introduzo a minha agulha ali no coisinha de espaço do nosso top. Puxo o meu fio, tá bom? Como se fosse fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e puxo o meu fio passando, né, por esse ponto, né, pra fazer um nozinho. E faço isso novamente. Depois desses 3 pontos finalizados, eu vou fazer os acabamentos. E aí, novamente, que eu falei pra vocês, né, fazer os acabamentos com calma, sempre escondendo a linha pelo máximo de pontos que você puder, tá bom? Pra que fique bem escondido e fique bem trabalhado, tá bom? Essa peça. Então, gente, muita paz, tranquilidade, tá bom? Esconder ponto por ponto, ponto por ponto, ponto por ponto. Depois você vai, faz um nozinho ou corta, tá bom? Esse fio e está finalizada a nossa peça. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações de gostei de vocês aqui embaixo. E vai lá no Instagram, tá bom? Porque eu tô postando mini tutoriais lá no Instagram também, tá bom? Quero trazer um conteúdo diferenciado pra vocês e torna-se um apoiador do canal, que nós temos muitas aulas particulares também.
Beijos, beijos, beijos e até amanhã na próxima aula.